Boa noite. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária, com oração do Pai Nosso, e em seguida o vereador Segundinho fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Salvador. Salve, ó Rei, obediente ao Pai. Vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Escuta-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, Jesus pensava em Jesus que queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desça alguma coisa dê alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço do pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, o Deus foi glorificado nele. E Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará a si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podereis ir. Simão Pedro perguntou ao Senhor: para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo irá cantar antes que tenha negado 3 vezes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamar os vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Ausência justificada. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente.
por haver número legal em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declara aberta a 9ª sessão ordinária nesse dia 31 de março de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 5ª sessão extraordinária, realizada em 23 de março de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 5ª sessão extraordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 24 de março de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 8ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos. A ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2026, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, que dispõe sobre outorga do Prêmio Boina de Ouro Sargento Galeno Rodrigues Galvão, no ano de 2026 e da outras providências. Fica concedido o Prêmio Boina de Ouro Sargento Galeno Rodrigues Galvão às seguintes personalidades: Policial Militar Rodoviário, Segundo Sargento Henrique Luiz Gonçalves, Policial Militar Ostensivo, Soldado Jean Lucas Freitas Costa, Policial Militar de Meio Ambiente, Terceiro Sargento Maria Marinelli Silva Amaral, Polícia Civil, Escrivão de Polícia Hélio Prates da Silva Júnior, Bombeiro Militar, Segundo Sargento Marcos Vinícius Lírio Gonçalves, Polícia Penal, Luiz Carlos de Amorim, Militar da Marinha do Brasil, Terceiro Sargento Hidrografia e Navegação, Vianney Martins dos Santos Neto. E-mail de autoria da senhora Aida Aparecida Lemos, Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais de Piuí, através do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CONPIR de Piuí, em resposta ao ofício 167/2026, de autoria da Presidência da Câmara Municipal, atendendo à solicitação, indica o senhor Eduardo Henrique Valério Silva, conselheiro daquele colegiado, para integrar a comissão de heteroidentificação a ser constituída no âmbito da Câmara Municipal de Piuí. Ofício número 80/2026, de autoria da contadora do município, senhora Maria Perpétua da Silva Félix, encaminhando os arquivos digitalizados com toda a movimentação do município de Piuí, relativo ao mês de fevereiro de 2026. E-mail de autoria da assessoria do gabinete do subprocurador-geral, senhor Daniel Guimarães, encaminhando o ofício circular 2/2026 e a recomendação conjunta 1/2026 para conhecimento e adoção de providências cabíveis. E-mail de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, que convida para a participação nos encontros com a Procuradoria da Mulher, edição 2026, cujo primeiro encontro será realizado no dia 7 de abril, às 15 horas, no Teatro da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte,
com programação voltada ao debate sobre o combate à violência contra a mulher, inclusão e empreendedorismo feminino. Ofício número 178/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao chefe do Poder Executivo Municipal a proposição de lei complementar número 6, de 25 de março de 2026, que dispõe sobre reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício número 181 de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao chefe do Poder Executivo Municipal proposição de lei 15, de 26 de março de 2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção na modalidade custeio para a aquisição de materiais destinados a cirurgias de média complexidade pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício número 182 de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao chefe do Poder Executivo Municipal o e-mail recebido do Ministério Público de Contas, por ordem do Subprocurador-Geral, o ofício circular número 02/2026 e a recomendação conjunta número 01/2026 para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ofício número 183/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao controle interno da Prefeitura Municipal de Piuí o e-mail recebido do Ministério Público de Contas por ordem do Subprocurador-Geral, o ofício circular 02/2026 e a recomendação conjunta 1/2026 para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Portaria número 19, de 27 de março de 2026, que altera o Plano Anual de Contratação 2026 no âmbito do Poder Legislativo de Piuí. Portaria número 20, de 27 de março de 2026, que dispõe sobre o funcionamento do expediente no dia 2 de abril de 2026 e da outras providências. Portaria número 21, de 27 de março de 2026, que dispõe sobre a constituição da Comissão de Heteroidentificação no âmbito da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício número 189/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhado à idealizadora, bem como às demais integrantes do grupo Amigas que Correm, para participarem da 9ª sessão ordinária do ano de 2026, no qual ocorrerá a entrega de moção número 01/2026, de congratulação e aplausos, em reconhecimento à relevante contribuição social, esportiva e comunitária prestada pelo grupo ao município de Piuí, especialmente pelo incentivo à prática esportiva, promoção de saúde e fortalecimento feminino. Portaria número 22, de 30 de março de 2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado à dispensa número 06/2026 e da outras providências. Edital de convocação para a 9ª sessão ordinária. Eu passo agora para a entrega da moção, né, do grupo Amigas que Correm. Vou convidar os vereadores para a gente estar embaixo no plenário.
Boa noite. Aguardar a chegada dos demais colegas e já convidar também o grupo Amigas que Correm aqui à frente. Pode. Nós vamos só fazer a leitura, entrega e depois a gente deixa a palavra. Senhor presidente, eu gostaria, de dirigir aqui, com autorização do senhor e dessa casa, fazendo a leitura aqui da moção número 001/2026, por sinal a nossa primeira moção, de congratulação e aplausos do ano de 2026. E nós gostaríamos, o vereador da Câmara Municipal de Piuí, que subscreve, que seja consignado moção de congratulação e aplausos ao grupo Amigas que Correm, em reconhecimento à relevante contribuição social, esportiva e comunitária prestada ao município de Piuí, por meio do incentivo à prática esportiva, promoção da saúde e fortalecimento feminino. O grupo Amigas que Correm nasceu no ano de 2018, no município de Piuí, a partir das iniciativas das amigas Bia, Franciane e Karen, que, motivadas pelo desejo de incentivar outras mulheres à prática de atividade física, iniciaram treinos informais pelas ruas da cidade. O que começou de forma simples transformou-se em um importante movimento feminino, promovendo saúde, bem-estar, superação e integração social por meio da corrida de rua. Atualmente, o grupo reúne mais de 300 mulheres de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, todas unidas pelo propósito de melhorar a qualidade de vida e fortalecer vínculos de amizade e apoio mútuo. Além dos treinos diários realizados no período da manhã e da tarde, o grupo consolidou-se como uma verdadeira rede de acolhimento e incentivo, apoiando inclusive mulheres empreendedoras, integrantes do projeto, contribuindo para o fortalecimento da economia local feminina. No ano de 2025, o grupo passou a atuar também como empresa administrada por 6 corredoras: Franciane, Karen, Jennifer, Gabriela, Karine e Lívia, ampliando suas ações e criando o projeto Madrinhas, iniciativa destinada a acompanhar e incentivar mulheres iniciantes na prática da corrida, promovendo orientação, acolhimento e inclusão esportiva. O Amigas que Correm também se destaca pela participação em provas regionais e ações solidárias, demonstrando o papel social do esporte. Entre as iniciativas recentes, destacam-se a realização da Corrida da Vida Solidária em agosto de 2025, em prol do projeto Reconstruindo Vidas, a Corrida das Cores, em fevereiro de 2026, em parceria com Aquarela Tintas, em benefício da Promip, e a Corrida Solidária prevista para maio de 2026, em parceria com a Drogaria Nova, em prol da PAI. Diante da expressiva contribuição ao esporte, à saúde pública, à solidariedade e ao fortalecimento das mulheres piuienses, esta Câmara Municipal reconhece e parabeniza o grupo Amigas que Correm, exemplo de união, dedicação, transformação social. Piuí, 3 de março de 2026, vereador João Marcos Macedo Silveira. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o grupo Amigas que Correm. Eu já li. Vou fazer ali.
Gostaria de fazer a leitura da moção, Moção de congratulação e aplausos à Câmara Municipal de Piuí, no uso de suas atribuições legais, confere ao grupo Amigas que Correm esta moção de congratulação e aplausos em reconhecimento à sua relevante contribuição na promoção de saúde, do bem-estar e da valorização da mulher por meio do esporte. O grupo destaca-se como exemplo de união, superação e incentivo à prática de atividade física, reunindo mulheres em torno de um propósito comum de qualidade de vida, fortalecimento de vínculos e apoio mútuo, além de desenvolver ações solidárias que impactam positivamente a comunidade. Por sua dedicação e pelo importante papel social desempenhado, esta homenagem expressa o reconhecimento público desta Casa Legislativa aos integrantes do grupo que inspiram e transformam vidas no município de Piuí. Vereador autor João Marcos Macedo Silveira, presidente, vereador José Wellington da Silva. Mais uma vez, uma salva de palmas. Parabéns às amigas, que correm. Essa foi a moção que o João Marcos ele fez essa indicação, me solicitando essa moção. E eu achei muito interessante, Sempre eu acompanho no Instagram, de vocês ali. Isso, e é muito bom isso mesmo, esse projeto que vocês têm feito. São mais de 300 mulheres, Vai gastar três vezes, para colocar aqui na Câmara, tinha que ser 3 vezes esse tamanho do plenário, Então que vocês continuem, só aumentando mesmo essas mulheres aí, para que correm, E convidar aí a Shirley, Shirley, a Lorena, a doutora Lorena também, para participar com vocês, né Shirley? Então, meus parabéns, viu? Quer falar, Shirley? Primeiro eu quero parabenizar o João Marcos pela iniciativa, e esse é um projeto que ele foi votado e aprovado por unanimidade, ou seja, total aprovação, e eu quero dizer que essa é uma das moções, essa casa apresenta N moções, mas deste ano, final do ano já tem 100, mas enfim, é uma das moções que realmente tem um peso, um valor e um motivo de existir. Vocês trabalham com qualidade de vida, mas é muito mais do que isso. Vocês incentivam outras irem, chamam a atenção. Estou vendo a Fátima ali, minha amiga do coração, minha irmãzinha. A Fátima fazia yoga e ela fazia uns malabarismos que eu achava que ela estava treinando para ir para o circo, que eu não acreditava que um ser humano normal poderia fazer, a não ser que no lugar dos ossos fosse elástico. Então eu imagino que vocês é mais ou menos assim. Então, com relação ao convite, se o SAMU estiver acompanhando junto, eu vou correr junto com vocês, né, doutora Lorena? Também, né? Aí eu quero ver o João Marcos também. O que tem amigas que correm? Ele junto, né? Lógico. Vai, ele vai no aí. Só que ele vai, não é no carro do SAMU, deixa bem claro, né? Porque aí é covardia. Seria a pessoa valorizar, trazer vocês aqui, dar a moção e ficar só de olho, de longe. Não, então é todos. E eu aceito o desafio, mas o SAMU vai do lado, né? Porque eu acredito que 1 quilômetro que eu corri, 1 quilômetro, aqui na esquina, o pulmão já está saindo para fora. Portanto, vocês são guerreiras, campeãs, e eu tenho certeza que a saúde de vocês hoje é outra. Física e mental. Um dia, quando eu crescer, eu vou chegar nesse ponto. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Achei interessante que vocês já subdividiram o próprio projeto, já tem as madrinhas. Gente,
Projetos assim nossa cidade precisa. Esses sim são projetos que trabalham a saúde mental e física. Hoje as pessoas estão adoecendo muito mais mentalmente do que fisicamente. Na realidade, quando a pessoa adoece a matéria, é porque aqui já está indo para o balaio há muito tempo. Portanto, meninas, vocês são guerreiras. Lógico, só de correr já são guerreiras, mas vocês são guerreiras pela iniciativa, pela insistência, por criar, por buscar apoio, buscar patrocínios e tudo mais. Não deixem esse projeto morrer. Ao contrário, expanda, expanda, expanda cada vez mais. Eu vou estar lá junto com ele, do lado do carro do SAMU. Mas vou estar. E mais uma vez, parabéns. Senhor presidente, gostaria de fazer o uso da palavra. Gostaria, de dizer que nós nos encontramos muito felizes aqui essa noite, porque o papel dessa casa, enquanto representantes da comunidade, consiste em reconhecer os valores que são transmitidos à nossa comunidade. E vocês têm feito um importante papel de transmitir esporte, promoção de saúde e o que eu vejo mais importante nisso tudo, solidariedade, ato humano, ser capaz de compadecer e sentir a dor do outro. Não tem nada mais nobre nessa vida do que estar com as mãos estendidas para ajudar quem precisa. O que eu acho mais bonito é que no treino de vocês, Fran, vocês estão lá arrecadando alimentos e doações para poder ajudar as instituições que precisam. E eu não vejo nenhuma corrida que vocês promovem que não tenha uma finalidade social. Vocês estiveram ali reunidos quando o projeto Reconstruindo Vidas mais precisou. E nós estamos falando de um lugar que transforma vidas. Eu mesmo fui aluno do projeto Reconstruindo Vidas enquanto criança e sei a importância desse projeto na nossa cidade. Nós estamos falando ali de mais de 100 crianças que são assistidas pelaquela instituição. Nós estamos falando de uma Promip, que hoje é o CIAME, é o Lar São José, é um conjunto de ações para a nossa sociedade, que a gente sabe da importância e da grandeza do que é hoje a Promip na nossa cidade. Nós estamos falando também de uma coisa humana que vocês fizeram, e aqui eu quero parabenizar vocês pessoalmente, Vocês abriram vaga agora para a próxima corrida de vocês para pessoas com deficiência. Nós clamamos nessa casa para que nós tenhamos a inclusão em todas as áreas. E eu acredito que dar exemplo no esporte é um bom começo para tudo isso. Para que a gente possa incluir pessoas, nada melhor do que uma corrida em prol a Pai. Nós temos vagas para pessoas com deficiência competirem. Eu me emocionei muito no sábado, se não me engano, não sei se eu vou errar aqui, na corrida que teve agora, até da Ultra Popular, quando o filho da Daniela, que tem um problema, é uma criança atípica, mas tem uma mãe guerreira que luta, que está ali, que está sempre batalhando por ele, e eu tiro o chapéu para a Daniela, porque a Daniela e o Didi são exemplos de pessoas que acreditam na inclusão, que vestem a camisa, que luta pelo bem-estar do filho, e vê ali o filho dela cruzando a linha de chegada, com ela segurando nas mãos, dando maior apoio, maior suporte, nos mostra que a diferença está nos olhos de quem vê. Os corações, eles são sentidos e palpáveis a todos, nós não temos diferenças. Muitas vezes, as resistências e os obstáculos estão no olho de quem enxerga. Todos somos iguais perante um Deus Criador. Talvez as oportunidades não são as mesmas, mas cabe a nós, enquanto legisladores, garantir que esses direitos sejam respeitados. E eu sempre falei isso nessa casa. É importante trabalharmos por isso. Eu fico feliz porque esta moção é a primeira moção do ano de 2026. Como a Shirley disse, primeira de muitos que vão vir. Mas uma oportunidade de dizer o quanto nós estamos felizes com o trabalho que vem sendo executado. E a gente sabe o duro danado que vocês têm dado. Vale a pena ressaltar os parceiros, as pessoas que têm somado junto a vocês nesse trabalho.
né? E nós, enquanto Poder Legislativo, também estamos aí reforçando essa importante parceria. Eu, por falta de condicionamento, acabo não arriscando correr, mas eu posso dizer que todas as vezes quando eu vejo vocês publicando lá, divulgando as ações de vocês, eu estou lá presente para poder participar. Eu levo pessoas da minha família, eu incentivo, eu estou lá junto. Eu nunca deixei de participar de um evento que vocês fizessem na cidade. E continuarei fazendo dessa forma. Um dia que eu tiver um pouco mais de condicionamento, talvez não uma corrida, mas uma caminhada, eu vou me arriscar a fazer. De repente, né? Eu vou caminhar. E levar os outros colegas também junto, importante, né? Para que a gente possa fazer uma ação conjunta, porque o bem comum é extremamente importante. Gente, essa casa tem uma qualidade, porque quando a coisa boa chega, nós nos unimos e todos foram parceiros. A autoria, né, dessa ideia, ela parte de um autor da moção. Mas a partir do momento que essa moção é votada, Fran, ela se torna autoria dessa Casa Legislativa. Tem aqui o nobre colega vereador Gilvan, que sempre fala a respeito das ações que vocês fazem. Não poderia deixar de mencionar, né? Porque também é um grande parceiro. Outros colegas, né? Vereador Fabinho também com esse chapéu ia ficar estiloso lá no meio da corrida. E eu creio que abrilhantaria ainda mais o evento. Eu creio que nós teremos a oportunidade, né, presidente, de estarmos aí juntos, sempre apoiando, com as portas dessa casa abertas. E gostaria de citar aqui também, o vereador Segundo está me lembrando aqui, essa casa, desde o início desse mandato, vem falando junto ao Executivo e a gente vem articulando e conversando, porque boas políticas se fazem com diálogo, sobre a implantação de um Bolsa Atleta, que nós julgamos ser de extrema importância. Já falamos isso no mandato passado, tornamos a reforçar esse ano, né, Fabinho? Segundinho. E a gente sabe da importância disso, porque hoje nós temos pessoas da nossa cidade que são financiadas por outros municípios, correm por outros municípios, praticam as atividades por outros municípios, porque a gente ainda não tem um programa esportivo bem estruturado e bem consolidado no nosso município. Mas eu quero tranquilizar vocês que nós estamos trabalhando em prol dessa questão. Cabe a essa casa uma indicação, cabe a essa casa conversa, diálogo, mas eu creio que caberá ao Executivo sensibilidade para poder fazer o melhor, para a gente deixar uma marca aí relacionada ao esporte na nossa cidade. O que eu desejo para vocês é que o bom Deus os acompanhe sempre, que vocês tenham sucesso nessas ações, que vocês possam trazer cada vez mais ideias promissoras. As nossas instituições clamam por essa ajuda e que vocês sejam instrumentos de servir. Se a gente, né, não vem a essa terra para servir, a gente não tem utilidade nenhuma para se viver. Então eu agradeço a todos vocês e parabenizo. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou passar agora, com a permissão do senhor, para... Pode ir. Vou passar para eles. Boa noite a todos. Eu queria, só em nome das amigas que correm, né, de nós sócias e as representantes também que vieram nos prestigiar, agradecer a todos vocês, agradecer o apoio da Prefeitura de Piuí, que sempre também está apoiando a gente em todos os nossos eventos. Qualquer ajuda que a gente precisa de prontidão, eu levo o ofício, já é aprovado. Então, assim, e a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido justamente por isso, por estar trazendo bem. Os educadores físicos da cidade chegam a nós e falam, isso era o que eu queria, é o que eu idealizava fazer, e vocês estão conseguindo fazer com a população de Piuí. O nosso grupo é Amigas que Correm, mas não são só meninas, são homens também. A gente tem de exemplos nossos maridos, filhos e outros atletas também que fazem parte. No nosso grupo de WhatsApp, mais mulheres, mas não impede
que entre homens também, né? E são todos muito bem-vindos. E eu queria mais uma vez agradecer em nome de todas as meninas pela parceria e conte sempre com a gente também para qualquer decisão que vocês quiserem que a gente venha para poder aprovar, nós estamos à disposição de vocês também, tá bom? Muito obrigada. Alguém? Fala. Somente reiterar as palavras da nossa colega Piti, né? Nós ficamos enormemente agradecidas por essa menção. A gente faz nosso trabalho com dedicação, porque a gente gosta, a gente ama o esporte, a gente ama a corrida, e que bom que a gente pode trazer todas essas meninas junto, né? A gente escuta relatos a cada dia como que a corrida veio para mudar a vida de muitas pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam em uma cama, que não conseguiam andar 100 metros. Hoje em dia elas estão indo devagarzinho, mas estão indo. Não todo mundo corre no grupo, somos 350, algumas caminham, mas está todo mundo sempre motivado, incentivado por nós, por todas do grupo. Então, esse prêmio é de todas nós. Hoje aqui estão várias que recém chegaram no grupo, né, nossas afiliadas que estão começando, e elas vieram porque acreditam em nosso propósito. Então isso é muito bom para a gente servir, né, como o João Marcos falou. Então muito obrigado de coração, e estamos aqui para o que der e vier. Obrigada. Nós vamos estar organizando para poder tirar a foto. Senhor presidente, gostaria só de deixar registrado, né, que eu referi sobre a questão do menino da Dani. Ele tem um problema auditivo e é uma criança, né, que inspira muito orgulho, né? E ele tem sido aí um grande motivo de superação e de trabalho aí, né, no termos assim de fazer, né, da Dani estar ali empenhada, trazendo sempre alegrias para a família, né? Uma criança muito amada por todos. Nós vamos pedir para todos vir aqui à frente, a gente vai se posicionar.
Que faça a leitura do peço ao secretário João Marcos que faça os chamados vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha na Casa Legislativa, público que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, estou fazendo uma indicação, duas indicações, se o Elias puder estar colocando as fotos, solicitando ao Departamento de Trânsito que faça a pintura das faixas de pedestre no cruzamento da rua Nosso Senhor Livramento, Bonsué Costa, bem como parte da Francisco Campos, do trecho que estabelecimento ali do Tututo da Pamonha, da feira. Essa aí é ali na Bonsué Costa, que é o Nosso Senhor Livramento. Estou solicitando aí ao Executivo. Eu fui procurado ali por pedestres, ali fica perto da Honda, ali onde era o restaurante Samuel, está muito apagada a questão das faixas. Aí solicitar que faça essa pintura ali, fazendo favor. Tem agora essa aí perto do Tututa da Pamonha, na feira ali também, principalmente nos dias de domingo ali, dia de quarta, às vezes as pessoas precisam estar passando ali, e essa aí principalmente está bem mais apagada ainda. Então solicitar ao Departamento de Trânsito que faça aí essa parte de sinalização para a gente. Também, senhor presidente, eu recebi um vídeo ali da Cruz do Monte. Há menos de 15 dias eu comentei na questão da limpeza, a questão que estava muito sujo lá, foi feita a limpeza. Agora eu recebi um vídeo, a questão do lixo. Não temos nenhuma lixeira ali, principalmente ali perto daquele letreiro Eu Amo Piuí, então dificulta, porque o turista vem e, consequentemente, ele faz uso, do seu, às vezes, de um alimento, de uma bebida, mas não tem aonde colocar. E eles fizeram a limpeza lá e está se encontrando dessa forma. Segundo o que foi me passado, esses dias atrás foram tirados mais 2 sacos de lata e garrafa. Então, assim, período da seca, consequentemente, com o sol, vai gerar uma queimada, né? E também, sem falar na má impressão que tem do turista que chega. Porque ele chega, ele vê esse lixo aí, e no lado do local onde é um ponto turístico, então não fica uma impressão muito ruim. Então, solicitar aí ao meio ambiente e também a prefeitura que solicita colocar essa instalação da questão dos coletores de lixo, se for o reciclado, que agora, como a gente já vai fazer essa parte de reciclagem, que seja colocado ali o mais breve possível para estar dando uma estética melhor, né, no visual ali. Porque quando você chega para fazer uma foto, com a família, quando o mato não está grande, igual estava esses dias atrás, é o lixo ali. Então fica um pouquinho complicado ali. Aí solicitar ao departamento que faça essa colocação, instalação desses pontos de coleta de seletivo ali e as lixeiras também, para que seja destinado o lixo local apropriado. Agora, senhor presidente, é só mesmo fazendo uma prestação de conta aqui. Na última sexta-feira estivemos em Nova Resende, aonde foi a 5ª prestação de contas do deputado federal Edir Madeira, próximo, Elias, aonde eu gostaria de estar passando, que a gente esteve lá presente, e as entidades, aí estava a entrega dos 2 tratores, já está tudo documentado, tudo oficializado, dentro de alguns dias já está chegando. Está aí o pessoal da Associação Lula de Penedos, está o deputado federal, volta Elias, deputado federal Edir Madeira, deputado estadual Antônio Carlos Arantes,
Estava presente o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, e o secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes. Aí o Zé Ramos, que é o vice-presidente da associação, e demais membros da associação, aonde foi feita a entrega ali simbólica, mas nos próximos dias já vai estar chegando os 2 tratores. Um dos tratores vai para a comunidade de Peneiras, lá para a associação, e o outro vai ficar na prefeitura. E também, durante essa prestação de conta, presidente, a gente fez um balanço de 22 hospitais que estão operando pelas cirurgias eletivas. E a gente ficou muito feliz nessa questão, que Piuí, até fevereiro, os números eram que já tinha feito 1.734 cirurgia eletiva. Então, mostra de 22 cidades, Piuí, a Santa Casa de Piuí está em 11º lugar na questão de cirurgias. Mas, além de números, a gente estava presente ali com os números. Mas essas 1.734 pessoas que foram feitas cirurgias, foram 1.734 pessoas que foram tiradas as dores delas, que às vezes estavam esperando ali mais de 2, 3 anos. Então, isso aí mostra o trabalho em parceria com o deputado, Santa Casa, a Câmara de Vereadores também, que quando vem projeto para votar, todos os vereadores votam. Então, além de números, a importância de ser várias famílias que estavam ali, Segundinho, que foram beneficiadas com essas cirurgias, que pôde ser tirada as dores delas. E só para concluir, senhor presidente, também os hospitais participantes de exames realizados, a Clínica Odante da Santa Casa de Piuí já tem realizado 1.692 exames através dos programas do deputado federal Midir Madeira. Muito obrigado. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhor presidente, nobres colegas desta casa, infelizmente o público aqui presente se foi e o público que nos acompanha através das redes sociais. Hoje, senhores, dirijo a esta casa com um sentimento profundo de indignação e tristeza. Estamos no mês de março, o mês que simboliza a luta, a dignidade e os direitos das mulheres. E, infelizmente, o que vemos em nosso município é exatamente o oposto disso. Somente neste mês, no mês de março, o mês dito como mês das mulheres, 2 crimes envolvendo mulheres foram registrados. Isso não pode ser tratado como algo comum, jamais. Isso não pode ser normalizado como algo corriqueiro. Em especial, nos deparamos com a morte de uma jovem mulher de apenas 31 anos, mãe de 2 filhos, cuja história foi interrompida de forma trágica e ainda cercada de muitas perguntas. Como vivia o casal antes? Ninguém sabe. Sabemos que essa mulher procurou ajuda dias antes, exatos 4 dias antes. Registrou ocorrência e buscou proteção, e encontrou proteção na força da Polícia Militar, que inclusive, vídeos mostrados, a acompanhou até a residência de uma amiga. E isso, por si só, já nos impõe uma reflexão muito séria. O que realmente acontece depois que uma mulher pede ajuda? Informações divulgadas apontam indícios extremamente graves que estão sendo apurados pelas autoridades. E, diante disso, é fundamental afirmar: esse caso exige rigor, seriedade e total esclarecimento. Como procuradora da mulher, eu afirmo aqui, com clareza, a Procuradoria da Mulher se manifesta e não será omissa. Não iremos trazer as vidas perdidas, mas precisamos nos fortalecer para proteger outras. Nós iremos acompanhar este caso de forma institucional, dentro da legalidade. Iremos cobrar, mas dentro da legalidade, esclarecimentos sobre os fluxos de atendimento
e nós iremos atuar como sempre atuamos, para que a rede de proteção funcione de uma forma mais efetiva, porque quando uma mulher pede ajuda, o Estado precisa responder, e responder com eficácia. Este não é apenas um caso isolado, é um alerta grave, um alerta de que a violência contra a mulher continua acontecendo, inclusive quando ela já tentou se proteger. À família de Ellen Cristina, eu deixo aqui a minha solidariedade mais sincera e a minha indignação diante dos fatos. E à sociedade, eu deixo um chamado muito importante. A violência contra a mulher não acontece em silêncio, ela dá sinais. Muitas vezes, vizinhos, familiares e pessoas próximas percebem esses sinais. E diante disso, é preciso agir. Se você ouvir, se você perceber, denuncie, procure a polícia, procure os canais de denúncia, procure a Procuradoria da Mulher. Sua identidade não será demonstrada às pessoas, porque uma atitude desta pode sim salvar uma vida. E eu finalizo reafirmando: a Procuradoria da Mulher estará vigilante, atuante e firme na defesa da vida das mulheres, das políticas públicas voltadas às mulheres. Porque proteger uma mulher não é um favor, é um dever de todos. Todos. Com certeza, quando um homem chega a agredir a mulher usando a violência física, murros, tapas, puxões de cabelo, pode ter certeza que a violência emocional, psicológica, já ocorre muito tempo. Muitas das vezes, me dá só um minuto para concluir, muitas das vezes, eles conseguem convencer aquela mulher que tudo o que acontece é por culpa dela, que ninguém gosta dela, nem mesmo a família, a ponto que ela se torna servil e passiva. Em muitos casos, termina em óbito, como é esse da Ellen Cristina. Obrigada. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa. Hoje gostaria de cumprimentar aqui em especial a doutora Lorena, né, que a partir de amanhã está fazendo parte do nosso time, né? Seja bem-vinda, viu, Lorena? Você ficou por muitos anos na prefeitura respondendo nossos pedidos, né, que não eram poucos, né? Agora você vai mandar para ser respondido, né? Agora você mudou de lado. Seja muito bem-vinda. Senhor presidente, gostaria de estar aqui comentando sobre o ofício que eu mandei ao diretor do SAI, né, sobre a reativação do programa do peixamento na estação de tratamento de água, lá na ETA. Gostaria de ler aqui o ofício. Senhor diretor, cumprimento cordialmente, vendo por meio desse solicitar a reativação do projeto Programa de Peixamento na Estação de Tratamento de Água ETA, de Piuí. Iniciativa essa que, além de contribuir para o equilíbrio ambiental, auxilia no controle biológico e na melhoria das condições do ambiente hídrico. Destaca-se também que o referido programa já demonstrou em ocasiões anteriores resultados positivos no que tange à preservação ambiental e à conscientização da população quanto à importância dos recursos hídricos, sendo, portanto, de relevante interesse público sua retomada. Na oportunidade, cumpre ainda manifestar reconhecimento da iniciativa do senhor Eduardo de Assis, autor do projeto, cuja preocupação com as questões ambientais e com a sustentabilidade merece destaque e apoio por parte do poder público e das entidades responsáveis. Diante do exposto, solicita a análise da viabilidade técnica e administrativa para a reimplantação do programa, bem como a doação das providências cabíveis para sua efetiva execução,
Sem mais, para o momento, renovo votos de elevada estima de consideração. Atenciosamente, José Segundo Faria, vereador. Eu gostaria, senhor presidente, de estar comentando, né, sobre reativação desse projeto, né, no qual o Eduardo, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ele implantou lá na ETA um projeto de peixamento com parceria com a Codevasf, né, lá de Três Marias. Já fizemos o primeiro contato, né, com o superintendente lá, e Deus abençoando, vamos estar reiniciando esse projeto novamente, que é de grande importância, né? Quando eles mandam os alevinos, com um tempo, né, que eles estão lá como se diz, eles crescem até um tamanho que depois vai fazer a soltura nos rios, né, juntamente com os alunos das escolas, das creches, e também até fornecendo para os pequenos produtores, né? Então eu vejo que é um projeto de grande importância, né, e torcer para que dê tudo certo. No mais, muito obrigado. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, hoje eu recebi a reclamação de uma cidadã que mora ali no sítio Pâmela, né, com relação a lotes sujos, calçadas sujas. Deixar bem claro, senhores, que a obrigação da limpeza dos terrenos não é do município, a obrigação é do proprietário. Nós temos aqui, em 2005, foi até de minha autoria, a lei que dispõe sobre as regras de higiene e limpeza de lotes e terrenos urbanos. Depois contemplada novamente na lei complementar número 57 de 2018, em que reza no artigo 9º, refere à limpeza e higiene, do artigo 9º ao 14. Então é o seguinte, só uma palhinha aqui para o pessoal realmente se conscientizar da obrigação do proprietário. Os proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de terreno edificado ou não, ou em construção, são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio seus quintais, pátios e prédios, mantendo-os limpos, roçados, capinados, drenados, livres de entulho ou outros materiais, bem como obrigados a dar destinação final aos entulhos, resíduos vegetais e outros materiais provenientes do local, submetendo-se à fiscalização do município. Bom, então, como ele compete à fiscalização do município, o município também tem o seu papel, tem a sua obrigação de estar fiscalizando. E a lei é clara. Os proprietários destes terrenos serão notificados para a limpeza de seus terrenos. Uma vez não realizada a limpeza, o município pode realizar a limpeza e irá destinar a esses proprietários uma multa, salvo engano, em torno de 5 unidades da UPFMP. Então, lembrando aqui que realmente o município também tem a sua contrapartida de responsabilidade de estar acionando ou notificando esses proprietários para a limpeza. E aproveitando aqui, conversando até com o nosso assessor jurídico, nós temos que rever essa questão também de atualizar e melhorar ou agilizar a questão dessa cobrança e mesmo das notificações a serem realizadas a esses proprietários. Recebi essa reclamação lá no sítio Pâmela, aqui também na Nova Piuí, ali na rua principal, ali, João Pérez, de proprietário que está deixando ali, utilizando o lote para deixar entulhos ou materiais. E nós estamos com um problema seríssimo a nível de Piuí, talvez até mundial. Por quê? Porque nós estamos com focos de escorpiões aparecendo não só nas calçadas, mas nas residências. Eu ouvi ano passado aí no rádio até mesmo de uma criança que teria sido picada por escorpião. Então nós estamos
que cuidar, porque isso é uma questão de saúde pública, a higiene dos terrenos é uma questão de saúde pública, nós temos que cobrar isso, não só da administração, através dos fiscais, mas da população em si. Lembrando que agora, a partir talvez do mês que vem, de abril, um concurso novo do município, criando aí vários cargos de fiscal justamente para promover e ampliar essa fiscalização. Então fica aqui meu alerta para a comunidade e também clamando ao poder público que faça essa fiscalização. É só, muito obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, as assessorias dessa casa. Desejar um bem-vindo aí à doutora Lorena, né? Que ela possa desempenhar um excelente trabalho aqui junto à Casa Legislativa. Eu brinquei com ela aqui que, né, eu envio um pouquinho bom de indicações, né, senhor presidente? Agora ela terá a responsabilidade de estar as encaminhando também. Gostaria, senhor presidente, de falar aqui, fui procurado por um morador residente na rua Pedro Veloso, né? Pedro Veloso é aqui no Jardim Santo Antônio. Eu me recordo há um tempo atrás que eu estive lá com o colega Fábio Tulim, sobre a questão de um barro, né, uma água barrenta que desce ali do Aras do Preto, se eu não estou enganado. E, inclusive, esse morador pediu solicitação e providências para que essa questão fosse resolvida. E o nosso prefeito informou que vai ser feito agora o recapeamento e esse asfaltamento, né, Fabinho, ele vai chegar até mais lá em cima, próximo ao Aras, né? Então, eu acredito que vai resolver essa questão do problema levantado por esse morador, né? Só trazendo aqui que ele havia alegado essa questão desse transtorno que estava sendo vivenciado ali. Gostaria também de solicitar um estudo, né, um possível recapeamento da Sargento Veloso. Ali na Morada do Sol, Sargento Veloso, Contorno e outras vias estão em estados prioritários de atenção, né? João Cavalhada, tem uma parte da João Cavalhada, né, Fabinho, que foi asfaltada, mas a parte inferior da João Cavalhada, ela está em situação extrema de uma necessidade de alerta maior. Então, pedir aí ao Executivo, eu sei que eles estão fazendo o levantamento das ruas, né, para que possa olhar aí com sensibilidade para o bairro Morada do Sol, senhor presidente. Lá tem uma demanda bastante elevada de vias que estão precisando, São Roque, de atenção, e de atenção em caráter imediato. Gostaria de falar também sobre um ofício que eu encaminhei ao presidente do Corém. Nós fizemos ali, através da enfermagem, a enfermagem representando todos os seus servidores, presidente, fizeram uma mobilização em Brasília, e houve ali uma articulação com o Congresso Nacional para que o piso da enfermagem pudesse ser calculado sobre 36 horas semanais. Porém, quando essa iniciativa, essa proposta chegou no governo, houve um entendimento contrário relacionado à questão de orçamento. O que agora, na verdade, nós estamos querendo é que não seja mais 36 horas, mas as 30 horas que nós temos direito. E essas 30 horas sem prejuízo financeiro salarial. Hoje é calculado sobre 40 horas semanais, mas nós estamos lutando para que seja calculado sobre 30 horas semanais e que haja o avanço da PEC 19, que vai falar justamente sobre essa atualização do piso. E, na verdade, esse piso, ele deveria ser incorporado ao salário base. Hoje nós recebemos um complemento. Complemento esse que nós estamos lutando para que seja atualizado todo ano. Tanto é, senhor presidente, que eu entendo a luta dos meus colegas, porque eu também sou da área da enfermagem, quando a gente fica sabendo que o piso caiu na conta e a gente tem acesso a essas informações, literalmente a gente passa a não dar sossego para o município, a gente passa a não dar sossego para as instituições como a Santa Casa. E os nossos colegas lá do SAMU cobram também, através ali do canal de RH, para que o valor seja repassado o mais rápido possível. Nós sabemos que a nossa briga é
para que seja diminuído o prazo e que, simultaneamente, caiu na conta, o município possa fazer os trâmites o mais rápido possível e repassar aos servidores. O dinheiro é da enfermagem, o dinheiro é do profissional de saúde e ele deve ser pago para esse devido profissional. Então, como o governo não abriu conversas e não quis se posicionar relativo às 36 horas, hoje o Corém briga para que nós tenhamos um piso calculado sobre 30 horas semanais, sobre o valor integral dessas 30 horas. E eu estou aqui manifestando o meu apoio para que essa iniciativa avance no Congresso Nacional. Só para terminar, senhor presidente, eu sou um grãozinho de areia, mas enquanto eu estiver aqui, enquanto profissional de enfermagem, eu não vou parar de lutar em favor da classe, manifestando o meu total apoio. Eu acho que o momento é esse, é agora. Nós precisamos mostrar a nossa força. Chega de deixar a enfermagem de canto, como ela vem vivenciando ao longo de muitos anos. Precisamos agora de respeito e de uma real valorização. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, no primeiro momento eu deixei para falar sobre a situação da Ellen. E olha que coincidência, hoje mesmo também recebi protocolado o ofício número 002 da Procuradoria da Mulher, onde estamos solicitando a solicitação de instauração de procedimento preliminar para apuração de possível quebra de decoro parlamentar e comunicação ao Ministério Público, de fato que envolve o vereador de Doresópolis. E já sabemos que o Ministério Público já se posicionou também diante dessa situação. E nessa hora nós vimos que a Procuradoria da Mulher está valendo-se do nome de procuradora. Apresento, senhores, nessa sessão um conjunto de indicações que refletem demandas importantes da nossa população, envolvendo infraestrutura urbana, limpeza pública, mobilidade, zona rural e segurança. Inicialmente, por meio da indicação de número 156, que tem vídeo, indicação 156 de 2026, eu estou solicitando a revitalização da estrada de acesso ao sítio Araras, que se encontra em condições precárias, prejudicando o deslocamento, olha para vocês verem, gerente, o transporte escolar e o escoamento da produção rural. Totalmente intransitável. Ali só se for trator traçado mesmo, que senão... Aliás, trator é traçado, né? Enfim, dependendo do trator ainda fica agarrado. Também por meio da indicação número 157, tem foto e vídeo, eu estou solicitando a limpeza de lote localizado nas proximidades das ruas José Pereira Tavares e paralela à rua Nilza Coelho, com verificação da titularidade e, se necessário, notificação ao responsável dos lotes, tendo em vista o risco à saúde pública e ocorrências recentes no local de animais peçonhentos. Olha que situação, gente. Eu fico imaginando por que a pessoa tem lote. Poderia pelo menos cercar, limpar o lote. Não, mas se tem o lote, não cuida. Não faz nem sentido. Também agora, através da indicação 158, que tem fotos, eu estou solicitando a regularização do serviço de coleta de lixo na rua Beraldo Soares de Oliveira, no bairro Vila Grenim, onde a interrupção do serviço tem causado acúmulo de resíduos e riscos sanitários. Olha para vocês verem, gente, que situação terrível. Antes buscava, agora não busca mais. Tem uma loucura. Então, os moradores incomodados com essa situação estão solicitando, então, que se faça algo.
Na sequência, por meio da indicação de número 159, estou solicitando a realização da poda parcial de árvore da rua Delfinópolis, número 131, no bairro Lagoa de Trás, visando evitar riscos à rede elétrica e garantir maior segurança aos moradores. O que ocorre, senhores? É o que a gente já tem visto muito nas nossas cidades. As árvores crescem, passam a fiação muito baixa, e o perigo é muito grande. Nós já tivemos exemplo na rua Geni Arantes, onde caiu o raio, pegou fogo na mesa, foi uma loucura. Então, enfim, vamos evitar esse tipo de coisas e pedir à administração, se acaso não for mais para a administração, solicitar a CEMIG que faça. E sem contar, gente, olha a situação dessa árvore. Essa árvore aí já tem que ser retirada, plantada uma outra que não cause tantos estragos ao passeio. Imagina uma pessoa com uma necessidade especial, impossível. Idoso, caminhar por ali. Então, a retirada dessa árvore já nem é uma questão de beleza ou não, é questão de segurança. Tem que ser retirada e plantar uma outra que não causa tanto estragos. Por meio da indicação de número 160, tem vídeo, eu solicito a realização de limpeza urbana na rua Plutão, no bairro Atalaia, onde há acúmulo de sujeira e mato alto, favorecendo a presença de animais peçonhentos, colocando em risco a saúde dos moradores. Gente, cadê o passeio? Onde que foi parar o passeio? Olha a situação disso. Aí a pessoa tem que andar na rua. E vamos lembrar que a obrigação do passeio é do dono do terreno. Passou para a rua, já é da prefeitura. Agora, através da indicação de número 161, não tem fotos, não tem vídeos, eu estou solicitando providências quanto à implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres na rua Santo Antônio, nas proximidades da loja Ousadia, tendo em vista o intenso fluxo de veículos e o desrespeito às faixas já existentes, o que tem gerado insegurança à população. O que os moradores ali estão solicitando? Onde tem as faixas pintadas, que façam elevadas, porque os veículos passam ali a alta velocidade, e vamos lembrar que é um local que tem idosos, e para evitar riscos, então solicitamos que isso aí seja refeito. Através da indicação de número 162, eu estou solicitando o recapeamento asfáltico da rua Terezinha Justina Ferreira, no bairro Novo Tempo, tem um vídeo. Uma via de pequena extensão, porém bastante deteriorada, causando transtorno aos moradores e dificultando a mobilidade. Inclusive, eu estou até indicando que com o recurso que nós vamos receber agora, do Rodrigo Pacheco, para infraestrutura, recapeamento asfáltico, que uma das ruas seja essa. Eu enviei 2 vídeos falando da rua Clóvis Couto, tá aí, eu gostaria que colocasse, que é outro, da rua Clóvis Couto. Parabéns. Bom, gente, eu quero uma atenção especial a essa rua aí. Essa é a rua Ludovico Rocha. Isso. Volta de novo o vídeo, o som. Ah, não, já chegou aí. Esse aí, dá uma pausa. Senhores, esse veículo está aí muito tempo. Chove, o que acontece? Não precisa nem explicar, né? É um verdadeiro criadouro de mosquito da dengue e outros mais. E sabe-se lá o que é mais, porque como as árvores estão tampando a fiação, tampando os postes, é uma rua escura e entrada de cidade.
Fernando Detetive, colega, sabe bem o que é isso aí. Entrada de cidade, rua escura, local ideal para entrada de entorpecentes. E cadê o passeio, senhores? Eu fui caminhando, filmando e caminhando, não tem passeios. E os lotes, o mato está cobrindo o local. Então, pedi aí à administração para notificar os proprietários para eles limpar. E essa daí, dá só uma pausa. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo o ano passado? Aliás, esse ano já trouxe de novo e todo de novo. Essa aí é a Clóvis Couto. É o terreno que é da casa do pessoal Goulart. Então está uma briga ainda de heranças. Estão solicitando primeiro que feche, ali tem um aberto, então que feche aquele local com muro, feche o seu lote. Por quê? Pode continuar rodando. Tem lugar que o mato tem mais de 1,5 metro. Tem lugares. E ali, gente, já foi encontrado pacotes de droga, coisas que foram roubadas lá atrás. Vocês estão vendo aquele mato alto? Ali é onde eles gostam de esconder muitas coisas. Agora imagina o morador que mora de lá. Imagina, gente, o morador que mora naquela casa do lado. Eles não têm... Gente, sem brincadeira, é isso aí, ó. É isso que vocês estão vendo. E eu já trouxe essa casa 2 vezes e nada aconteceu. Olha lá, gente. É aquilo. Eu fico até com vergonha quando os moradores... Gente, eu fui debaixo de chuva filmando isso aí. Quando os moradores me perguntam, falam assim, Chir, mas isso aqui, cada vez que pede ajuda, parece que até pior. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não quero nem saber quem é o dono. Tem que fechar, para evitar o vandalismo e limpar esse terreno. Antes havia um projeto que a prefeitura iria comprar esse terreno, fazer uma rua, era tudo que os moradores ali queriam, que teriam uma praça, um sonho. Só que isso não aconteceu, está em briga de herança e nem se sabe quando vai acontecer. E enquanto isso, o local serve para vandalismo. Não tem outro nome não, é isso mesmo. Local onde se esconde drogas, onde se esconde material roubado. E por gentileza, a administração, cobre isso por nós. Nós, como legislativo, a gente não tem o poder da caneta de mandar ir fazer. Então, por gentileza, que o setor responsável cobre com eficácia a solução para isso. E a última indicação de número 174, eu estou solicitando recapeamento geral da massa asfáltica nas vias, nas seguintes vias. Rua Clodovil Ludovico da Rocha, o nome completo da rua, no bairro Olinda, a rua Simeão Goulart, bairro Olinda, a rua Terezinha Justino Ferreira, no bairro Novo Tempo. A presente indicação se justifica diante das condições precárias em que se encontram as referidas vias, com desgastes acentuados da massa asfáltica, presença de buracos, irregularidades, trechos comprometidos, o que tem causado transtorno à população, prejudicando a mobilidade urbana e aumentando riscos de acidente. Ressalta-se que essa vereadora viabilizou, junto ao senador Rodrigo Pacheco, a destinação de recursos para investimentos em infraestrutura urbana no município, sendo plenamente possível a utilização desta verba para a execução do recapeamento das vias mencionadas. No mais, é só isso. Muito obrigada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, ao público que nos assiste pelas redes sociais, aos servidores da casa, e hoje dar as boas-vindas, né,
ao corpo jurídico que vai fazer parte da doutora Lorena, né? Seja muito bem-vinda. Tem muito trabalho para a senhora aí, pode ter certeza que esse povo aqui trabalha. Senhor presidente, hoje eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria começar agradecendo a equipe das estradas na Casa dos Artistas, próximo à Casa dos Artistas ali, né? Onde era... Não é asfalto, não. Aí foi arrumado, aí foi aberta a estrada. Isso aí até já tinha pedido o Andinho já no final do ano, só que devido às chuvas não adiantava mexer muita coisa. Só que estava bem pior, né? Ali onde sobe para o Juliano, para os meninos ali, para o Matheus e para o... Não, para o Cezinha da Premaldarte. Estava difícil dos caminhões virarem. Aí essa semana semana passada conseguiu, né, fazer uma limpeza lá e abertura da curva, ali próximo ao Chacrinha, logo descendo aí, né, o Chacrinha sempre vai lá pedir para arrumar a porta da tirada de leite dele, que aí embaixo tem um curralzinho aí. Então agradecer essa equipe que esteve trabalhando aí, né, o patrulheiro Tripa, os caminhoneiros, o Walter Júnior, o Emerson, o Inho, né, agradecer o Andinho, ao Matheus e o Ronaldinho, que estão sempre apoiando, às vezes na limpeza, ou às vezes carregamento, né? E também agradecer ao prefeito Dr. Paulo pela atenção nessa região aí da... Concede uma parte? Próximo. Ali vai ser colocado brita ainda, né? Não, ali na hora que eu filmei, uma parte já tinha sido colocada, uma parte ainda não. Ah, tá, porque... Não, é porque porque não tinha acabado. Eu tô aqui, não ficou bom, não? ficou ótimo lá ficou bem limpado, boloadinha, ficou arrumadinha. Porque, na verdade, a brita, o que para render ela, eles estão com material para fazer a mistura. Misturar a brita com o outro material que parece um cascalho. Aí não dá a tonalidade da brita, em alguns pontos não dá, não. Também, senhor presidente, eu queria estar agradecendo lá na Água Fria a manutenção que os meninos fizeram numa ponte. Nós tivemos um problema, eu até falei, eles acharam engraçado, a água estava passando debaixo da ponte. Realmente tem que passar debaixo da ponte. Ela estava passando debaixo da laje. E a gente estava com medo de descalçar ela e fazer, né, acontecer dela quebrar e ceder. Aí os meninos estiveram trabalhando lá, o Kiko, o Faustinho, né, ao Roberto. Então agradecer esses 3 meninos que eu vou te falar, essa equipe aí, eles é bruto para arrumar uma ponte, para sentar um mataburro, né, fora outras coisas mais que eles fazem, além desses socorros que eles fazem nas estradas para nós. E também na Água Fria, né, a manutenção das estradas lá, já tinha pedido através do Dudu, né, do Canastra Foods, já tinha pedido. E também a nossa amiga lá, a moradora ali da granja ali, né? Esse vídeo não vira, né? Aí eu queria estar agradecendo aos meninos que tiveram lá. Ao Tripa, ao Walter Júnior, o Inho, o Emerson, o Matheus Mota, né, o Ronaldinho, o Andinho e também ao Dr. Paulo, né, por ter dado uma atenção nessa questão dessa região da Água Fria, que foi essa semana passada também, né? Ficou boa, ficou bem larga a estrada, tem alguns pontos que o pessoal colabora com a gente, agora tem uns lugares que o proprietário às vezes invade bem a estrada, então fica difícil de conseguir manter. Aí próximo aos italianos, né, foi feita a manutenção, a limpeza lateral e jogado o material aí. Também, senhor presidente, essa equipe, eles fizeram a manutenção na ponte na segunda-feira. E eu vou te falar a verdade, essa ponte, ela foi em tempo recorde. Essa ponte aí, eu vou te falar a verdade, ela era para ter feito ela há mais ou menos uns 30 dias atrás, só que devido às chuvas não teve como a gente conseguir dar manutenção nela. E na segunda-feira, os meninos estiveram lá para fazer a confecção dela novamente. Eles começaram às 6 da tarde, às 6 da manhã, na verdade, às 6 da manhã, e finalizaram ela na tarde de segunda-feira. Eu vou te falar a verdade, eu nunca vi. A gente entende, a gente sabe sim que a equipe foi em peso, né? O Roberto e o Faustinho, e eu queria estar agradecendo
a essa turma, mas também especial a proprietária da fazenda Varjão, que, como eles também necessitam do tráfego dessa ponte, eles cederam os funcionários para poder estar ajudando eles lá, para ficar pronto mais rápido. Foi por isso que eles conseguiram fazer ela em um dia só. Então, parabenizar, não só agradecer, né, aos meninos da prefeitura, mas parabenizar eles pela agilidade, pela esperteza e pela, né, ótima confecção dessa ponte, que ela é próxima à fazenda Varjão. Então, agradecer aos meninos que estiveram lá, né, ao Kiko, ao Faustinho, ao Roberto, ao Andinho, o Ronaldinho, o Matheus, né, o Emerson, Inho, o Walter Júnior, e também ao Andinho e, né, ao prefeito Dr. Paulo, que já estava na programação e tinha autorizado a fazer essa ponte. É uma das maiores pontes do município, né, e ficou ótima a confecção dela. Então, parabenizar os meninos e agradecer a eles. Queria estar agradecendo também hoje, né, mandei uma demanda para o Segundinho, mandei para o Eduardo Sai, foi um negócio meio supetão, né, aqui na entrada da... Até não tem foto, não. Na entrada da... Não, essa não. Na entrada da Nova Piuí, né, na Copa Café, o asfalto deu uma afundada lá, e aí os meninos vão fazer, falta fazer o recapeamento, né, Segundinho? Hoje fizeram um paliativo lá até o asfalto quente chegar para poder fazer o tapume dele lá. Então, agradecer, amanhã, se Deus quiser, se o tempo ajudar, vai estar esse buraco lá. Agradecer o Eduardo Sai, ele me respondeu também quase que junto com você lá. Vocês sinalizaram lá, fizeram um paliativo que ficou, já atendeu de grande importância. E eu queria também, senhor presidente, fazer uma indicação. Eu agradeço, mas tem que fazer uma indicação, né, Lorenta? Eu não te amolo muito lá com indicação, não, mas essa aqui eu vou fazer. Eu queria estar fazendo uma indicação, né, de extensão de rede. O vereador signatário da presente indicação vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência indicar que, através do setor competente, seja realizada a adoção das providências necessárias para a execução de extensão de rede elétrica ou instalação de braços com luminárias conforme a necessidade técnica nos seguintes locais. Na rua... Podia pôr as fotos para nós, Elias? Da extensão de rede. Essa aí da Crispim Elias, nós tínhamos arrumado na semana atrasada, né, João Marcos? Até pus essas fotos aí. Vê se acha ela lá. São algumas ruas. São algumas ruas aqui na rua Romero Arantes, né? Ali em frente ao número 260. A rua Lenir Soares, em frente ao número 251. A rua João Leite, lá no final dela, em frente ao número 746. Rua Elídio Gomes de Oliveira. Essa Elídio Gomes é lá no bairro Cruzeiro. A hora que eu fui fazer a foto lá ontem, o morador estava chegando na casa dele, ele ficou até meio assustado, que eu estava de capacete na cabeça, era tarde da noite. Essa rua aí, né, é a Romero Arantes, ela é ali na Nova Esperança, tem um espaçamento muito grande dos postes, então próximo a esse comércio, esse armazém aí, falta um poste, aí vai ter que sim, fazer o estudo técnico e colocar um poste, não tem como colocar um braço. Essa aí é na rua Zé Cesário. E essa rua Zé Cesário, eu até não sabia o nome dela não, ela é lá na subida da serra, né, por centro de formação, lá Pastores. A hora que você passa o Ticão, né, tem um espaçamento ali, a rede elétrica ela segue, né, só que começa a iluminar as luminárias colocadas lá naquele primeiro poste. E essa mulher que mora na primeira casa aqui, ela fica no escuro, ela paga uma taxa de iluminação pública, só que ela não tem iluminação na porta dela. Então, para fazer o estudo técnico lá, aproveitar a rede que já sobe, ver se consegue, né, fazer a instalação dos braços na subida logo depois da proximidade dessa moradora que já paga iluminação pública. Essa aí é lá na João Leite, né, lá no finalzinho da João Leite,
com a foto ela fica um pouco clara, mas à noite lá ela é bem escura, bem no finalzinho, lá depois do Zibico, lá embaixo. E essa aí é na Lenir Soares, né, próximo à academia. A hora que você entra nela, ela tem um espaçamento grande, de um poste para o outro, então acaba que fica um pouco escuro essa entrada aí. É a entrada do bairro, né, do nosso companheiro vereador João Marcos. E essa aí é a rua Elídio Soares, que é aqui no bairro Cruzeiro, né? Então, que fica, mas essa aí não foi só essa, teve outras indicações, né? Só para anexar essas juntos com as outras aí. E no mais, senhor presidente, é só. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria só de trazer uma informação à nossa população. Algumas pessoas têm nos perguntado sobre o andamento, né, da instalação da UAI em nossa cidade. Gostaria só de trazer essa informação que no dia 27 agora de março, nós estamos num grupo onde foi encaminhado um projeto, um layout, para que ela fosse instalada no primeiro andar ali do antigo fórum, né, onde hoje situa-se o serviço social do município. Houve uma exigência de adequações, o município fez esse novo projeto, encaminhou e agora nós estamos aguardando a análise desse projeto. Nós estamos vendo muitas pessoas com dificuldades para poder fazer aí as suas renovação da identidade, da carteira de identidade, mas estamos perto de ter uma unidade da UAI aqui em Piuí, assim como nós temos no município de Capitólio. Senhor presidente, gostaria de falar também, eu tenho acompanhado alguns pacientes, inclusive a gente tem o costume, né, por ter contato, né, por conhecimento, a gente sabe que alguns pacientes acamados, alguns pacientes com mobilidade reduzida e aqueles que sofrem, né, ali um tratamento de uma doença que exige um cuidado paliativo, eles ainda carecem de um atendimento mais presencial da equipe de saúde, né, São Roque? A gente vê que hoje existem os profissionais, existe o nutricionista, existe a fisioterapia, mas eu estou falando da criação de uma equipe nos moldes de um programa governamental para dar suporte para essas famílias. Eu fui na casa de uma família que acabou de receber alta de um hospital, né, do nosso hospital aqui, e eles estavam com sérias dificuldades na instalação da dieta na sonda. Ou seja, eu acredito que uma equipe que dê um suporte de atendimento domiciliar possa, de certa forma, contribuir significativamente para que não haja complicações relacionadas a esse paciente. Eu sei que a equipe de saúde aqui de Piuí trabalha muito bem, o fisioterapeuta vai, o nutricionista vai, mas nós estamos falando de um serviço que possa contemplar ali o atendimento de maneira multidisciplinar. Já tem isso no programa governamental, é federal. Queria falar também, senhor presidente, que hoje a população tem relatado que tem encontrado dificuldade de acessar a ouvidoria no site da prefeitura. Quando abre-se o link do site da prefeitura, tem-se tido um pouco de dificuldade no campo da onde se situa a ouvidoria, porque é de direito da população trazer sugestões, reclamações, tirar as suas dúvidas, e a ouvidoria ali tem que ficar explícito. Nós estamos aqui com os jurídicos dessa casa, tem que ficar em campo de destaque para que a população possa acessar e ter ali a visibilidade desse campo. É muito complicado porque no site da prefeitura a gente não sabe aonde localiza, né? E inclusive eu mesmo fiz o teste lá em casa, depois que um cidadão me disse, eu custei localizar, para falar a verdade. Então precisa estar num campo mais visível e explícito, e eu acredito que o município precisa fazer essa adequação, atendendo inclusive os dispositivos legais. Senhor presidente, eu gostaria de pedir também aqui a revitalização de sinalização de solo na extensão da José Ferreira de Menezes com as suas paralelas. Eu estive no local, tem placa em todos os cruzamentos, porém nós temos a pintura de solo apagada em alguns dos cruzamentos dessa referida via. Gostaria de trazer aqui uma demanda também. Eu frequento muito
à biblioteca pública, minha menina vai à biblioteca pública para leitura, e eu vejo outras crianças das escolas municipais também indo. Inclusive, a professora da minha filha, ela incentiva os alunos a irem à biblioteca pública para fazer a leitura. Gostaria de pedir uma atenção do nosso prefeito. Nós temos hoje uma mobília na biblioteca pública que atende as pessoas que lá vão, porém, de repente, substituir aquelas mesinhas por mesas coloridas, cadeiras coloridas, criar um ambiente mais adequado para receber as crianças e estimular a leitura. Hoje nós temos algumas mesas brancas, umas cadeiras pequenas também brancas, só que seria interessante a gente trazer aí umas mesinhas coloridas, um ambiente mais propício para as crianças, para facilitar e estimular essa questão da leitura. Fabinho, você conhece melhor, eu até vou colocar o vídeo aqui que eu recebi, eu não sei se nem é essa pronúncia correta, porque eu até não conheço muito bem a região, mas é lá no Cucurute, né? Me mandaram, inclusive, uma pessoa que trabalha no hospital e mora lá, alegando as dificuldades das condições da estrada. Eu tomei liberdade de falar também com o executivo, nós vemos vários desníveis, né, na estrada, pedindo uma atenção. Eu sei que ali é uma subida mais íngreme, pelo que a pessoa relatou, porém essa pessoa vem de casa para o trabalho e depois ela tem que voltar para casa, e as condições da estrada, segundo a mesma, não estão tão favoráveis assim, precisando de uma intervenção por parte do setor competente. São 2 vídeos muito curtos, mas que dá para ver com muita clareza aí a questão, né, das estradas, né? Queria solicitar aqui também, né, a poda da vegetação ali na Praça Antônio da Fazendinha, né, na Praça Nova Esperança. Hoje já estavam fazendo lá parte dela, né? E queria falar também, nós temos hoje ali um tobogã, né, e nós temos 2 brinquedos acessíveis, de acessibilidade. Seria bacana, de repente, a gente trabalhar com a possibilidade de ampliar aquele local em termos de instalação de mais brinquedos ali para o público infantil. Aquela praça fica lotada de gente, principalmente à noite e durante o evento da feira que acontece às sextas-feiras. Então, final de semana, dia de feira, né, à noite, aquilo ali é muito movimentado. E a gente poderia trabalhar no sentido do executivo sobre a questão da instalação de mais brinquedos ali para as crianças, porque praticamente tem o tobogã e tem 2 brinquedos acessíveis. Inclusive, aqueles brinquedos de acessibilidade estão virando brinquedo ali de gira-gira, as pessoas utilizando eles até de forma inadequada. Senhor presidente, eu quero falar das condições também da rua Chico Guerra. Pedi aqui, o Fernando falou sobre a questão de lotes sujos, a gente vê aí muitos entulhos descartados, inclusive na extensão da via. A gente sabe que esse matagal todo, se tem dono, é de responsabilidade do proprietário, mas nós vemos aí uma situação de descarte que vem acontecendo com certa frequência na nossa cidade. Essa rua é um exemplo disso. Lá no final do Santa Clara, ligação já com outro loteamento ali, se salvo engano, aquele loteamento ali que liga, né? Eu não vou saber falar de prontidão agora o nome do loteamento, mas tem um loteamento ao fundo ali do Astésio, né? Alto dos Nobres, né? Que pega um pouco ali da região do Astésio. E as situações é essa, ó, material de construção, entulhos e demais resíduos que são descartados em torno da via, fora o mato. Eu queria pedir aqui, senhor presidente, para que, né, além dos lotes particulares, o município possa ter uma sensibilidade de continuar fazendo dentro do seu cronograma os lotes públicos. A gente muitas vezes vê pessoas nos abordando e falando, olha, o município tal lugar no município não foi feita a poda. Então, para se cobrar uma pessoa, né, particular, o município tem que fazer o seu dever de casa nas áreas públicas. Vale lembrar que a situação também está trágica lá na Almerindo Américo Vieira. No bairro Vila Grininho, onde os meus pais moram, está faltando me cercar lá na rua, porque parece uma floresta descida da rua Beraldo Soares de Oliveira. O Gaguinho prometeu que estaria com a equipe lá durante o início dessa semana, porém ainda não foi. E a situação lá é alarmante, né? Inclusive, vai chegar um momento que o carro não vai passar, não. Porque o mato já está tendendo a encontrar um ao outro no lado ali da via.
Gostaria também de falar que eu estive conversando, né, isso, sobre a indicação anterior. Nós estamos falando, igual o Fernando disse, nós estamos num período de aparecimento de escorpiões e o pessoal está muito preocupado. A Shirley falou aqui uma vez, mas o pessoal lá do bairro Atalaia está muito preocupado com o aparecimento de caramujos, aqueles caramujos africanos. Então pediram que haja um olhar mais atento do município em relação a essa questão. O Wallace me disse hoje, o diretor de trânsito, que ele vai fazer a substituição das placas de acessibilidade aqui da nossa cidade. Hoje já não se usa mais o símbolo, né, do autismo, do PCD, vai ser aquele símbolo, né, universal, né? É aquele símbolo que engloba, né, todas as pessoas com deficiência. E eu acho importantíssimo a gente fazer aí o mais rápido possível essa substituição, porque houve agora um conceito, né, doutora, de um símbolo universal que pudesse unificar ali todas essas questões de inclusão. A gente vê que o símbolo do cadeirante ou os demais símbolos que existiam, de certa forma, acabavam criando um preconceito em si. Esse símbolo da acessibilidade, ele vai incluir todos e vai melhor, né, São Roque, desenhar ou desenvolver ali um conceito acerca de inclusão, que a gente está precisando. Eu estive hoje lá na Cruz do Monte, por sinal tinha até umas garrafinhas descartadas lá perto do letreiro, né, você chegou a ver? Em cima do letreiro tinha um rolo de pintar, daqueles de pintor, né? E a gente até pede a conscientização da população em respeito a isso, mas as luzes ficaram muito boas, né, Fabinho? As luzes ficaram excelentes lá da maneira que elas estão instaladas, eu achei bacana, né? E, assim, pelo menos estão fazendo ali o trabalho de iluminação, achei muito bacana, né? Só que agora só falta uma coisa para a Cruz do Monte ficar, ó, construir ali um banheiro, né? Seria interessantíssimo ali, porque o pessoal vai ali, é um local muito movimentado da cidade, ter ali um banheiro construído ali ajudaria significativamente. Senhor presidente, eu trago também uma reclamação dos moradores lá do Santa Clara. O pessoal não está conseguindo fazer ligação telefônica e não estão conseguindo usar dados móveis. A Vivo praticamente lá no Santa Clara, ela é morta. Então eles não conseguem ter acesso, São Roque, né, à questão do aparelho telefônico. Precisa falar com uma pessoa que mora lá ou ela precisa acionar um serviço. Se ela está lá no final do Santa Clara, ela não consegue fazer ali o acionamento desse serviço. Já foi falado aqui em outras oportunidades sobre a questão da telefonia e eu estou fazendo um ofício aqui, um endereçado à Vivo e outro à Anatel. Eles têm que tomar uma posição. Não sei se tem que pôr mais uma torre, se tiver que pôr mais uma torre que se coloque, não sei que medida vai acontecer. O que não pode é a pessoa pagar por um serviço e não ter um serviço de qualidade. Eu quero registrar que as meninas que trabalham aqui na operadora, né, na assistência da Vivo aqui em Piuí, né, elas tratam as pessoas com muita dignidade, né, com muita cordialidade, elas não têm nada a ver com isso. A operadora tem que assumir o seu papel de responsabilidade. Nós estamos vendo, infelizmente, uma baixa prestação de serviço, uma prestação de serviço bem ineficiente. É uma pessoa dentro de um bairro não conseguir fazer uma ligação, não conseguir utilizar dados móveis, isso é o fim do mundo. Em pleno século XXI, é algo a se pensar. Então, não sei se é Vivo, se é Anatel, alguma coisa tem que ser feita para resolver esse problema. E eu termino, senhor presidente, dizendo sobre a solicitação de um treinamento de suporte básico e avançado. Estou encaminhando um ofício também à Rosângela, secretária de saúde do nosso município, e também ao NEP do SAMU de Varginha, para a gente organizar um treinamento aqui em Piuí voltado aos profissionais da saúde, tanto de suporte básico quanto de suporte avançado, visando aí a capacitação desses servidores para a prestação de atendimento voltada para a comunidade. Assim, senhor presidente, que eu tiver uma posição desse ofício da Anatel ou da Vivo, se responderem, porque tem alguns ofícios que costumam nem dar resposta, eu irei trazer com clareza essa casa para que a população saiba e possa cobrar os seus direitos. De repente, até ir atrás do PROCON, dos órgãos locais, o que não pode é ficar sem o serviço sendo ofertado.
No mais, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Também eu queria falar sobre a limpeza, né? Toda reunião fala sobre limpeza. Quer dizer que está precária, né? Que está precisando mesmo, né? E eu acredito que o departamento, né, do meio ambiente, né, o secretário, o Gaguinho, né, deve tomar providência em mesmo da limpeza dessas ruas, né, e esses que não estão sobre os lotes, que notificam, né, que os proprietários dos lotes, porque tem muita reclamação mesmo. E também ontem eu presenciei um fato, porque todos cobram, né, sobre o lixo que é jogado na rua. Por ser final de semana, alguém colocou o lixo ali muito lixo, na Sacramento com Juiz de Fora. Porém, deve ter colocado no sábado ou no domingo. E um cachorro, talvez, deve ter rasgado os lixos lá. Era livro todo espalhado na rua. Ali na rua Sacramento. Eu passei mais cedo, eu vi, e depois quando eu estava indo embora, umas 10 horas da manhã, o caminhão do lixo estava lá, estava parado no meio da rua, os garis recolhendo esse lixo. Então, a gente pede a colaboração também dos moradores aí que colocam o lixo no dia que eles for passar. No final de semana vão rasgar mesmo o cachorro, porque fica no chão, né? Então o que a gente pede aí para colaborar com eles também. Porque quando eles não pegam, né, tem reclamações. Então a gente pede aí que os moradores colaboram também. E eu me lembro, no mandato passado, eu fiz indicação para aqueles postes que eles pintam nome de ruas. E ontem eu fui cobrado uma mulher que no bairro dela, não só no bairro dela, eu também já vi vários bairros, porque na época tinha um cidadão que pintava esses postes, né? Acho que a licitação venceu, e tem uns postes que está só pintado, né? Pintou ali de verde e não tem o nome na rua. A licitação venceu, ficou faltando o nome, né? E muitos cobram isso aí. E facilita também para os entregadores de lanche, né? Marmita, o correio mesmo, né? As ambulâncias. Então eu peço aí que, na pessoa aí que é o secretário, né? O Toninho, né? Que é do trânsito também, né? Tem o Alisson Santana, que é diretor do trânsito, que pode rever isso aí, para que seja pintado esses postes, para facilitar essas pessoas. E também, Shirley, você falou daquele terreno lá em cima, está comentando com o segundinho. Eu era menino, eu jogava bola ali. Ali tinha um campo era de terra. Você vê o tanto que aquilo ali tem uns 50 anos atrás, né? Eu era menino. E tá daquele jeito. Circo. Já fui em circo ali também. Entendeu? Então, olha para você ver. 50 anos atrás. Então, estacionamento do parque. Então, está precisando mesmo. E não há matéria sem pauta para discussão e votação. E peço ao secretário que faça chamadas dos inscritos para fazer uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. E peço também ao secretário que faça chamadas dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Senhor presidente, para complementar a fala aqui da Pedro Veloso, eu esqueci de falar dela. Na verdade, a Pedro Veloso, João Marcos, ela já está licitada, ela será total asfaltada, né? A que falta lá é um recurso do nosso deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Não só aquela rua, mas serão 4 ruas asfaltadas. É só para deixar mais ciente, você pode informar o pessoal lá que em breve, se Deus quiser, estava esperando só o tempo ajudar, daqui uns dias, se Deus quiser, lá está até com meio fio já. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.